Olá! No Fórum do Trabalhador de hoje, vamos falar sobre a 4ª Conferência Regional de Saúde do Trabalhador. Também sobre o acordo coletivo dos frentistas. Muitas novidades do 1º de maio chegando aqui no Fórum do Trabalhador. O Fórum do Trabalhador de hoje está recheado de notícias. Atenção, você frentista, vamos começar. Sei que você está na expectativa. Vamos falar sobre a negociação salarial 2014, recebendo hoje Clodoaldo Carmo Campos, do SEAC, e o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região. Olá, Vanildo, tudo bem? Tudo bem, André? Tranquilo? Foi difícil, mas nasceu, hein? Então, André, a gente teve que estar fechando aí um processo de dissídio coletivo. A gente sabe muito bem aí que é um processo muito burocrático, o processo de dissídio coletivo, onde a gente tem que obedecer algumas normas da lei que fala sobre as negociações, sobre o processo em si do dissídio coletivo. Vanildo, vamos, eu quero até, desculpe de interromper, mas para quem ainda não está acostumado com o nosso programa, a negociação salarial começa lá atrás, desde o final do ano passado. Você já alertava que já tinha começado, foi feita uma etapa aqui em Ribeirão, a federação reuniu várias cidades, né, várias regiões aqui. Conta um pouquinho, passo a passo, então, como funcionou essa campanha salarial. Então, o processo de uma negociação, ela vem desde a preparação da pauta de reivindicação. Nós tivemos no final do ano, como você bem lembrou, nós tivemos aqui em Ribeirão Preto fazendo a pauta de reivindicação, a pré-pauta de reivindicação, que é levada ao conhecimento de todas as assembleias da categoria. Além da federação, são 16 sindicatos no estado de São Paulo, que compõem esse grupo de sindicatos e federações que faz parte do processo de dissídio coletivo. Feita a pauta de reivindicação, ela é levada ao conhecimento da categoria, ou seja, dos trabalhadores. Os trabalhadores aprovam a pauta, essa pauta ela é entregue ao sindicato patronal com o objetivo do processo de negociação. Então, nós temos que obedecer o processo burocrático, como eu já falei, de dissídio coletivo, ou seja, o dissídio coletivo ele tem que ser formalizado de uma forma de acordo com a lei. Então, tem algumas regras que às vezes o trabalhador não tenha conhecimento que o sindicato ele tem que seguir. Além da pauta de reivindicação, ele tem que ter o processo de edital, de convocação de assembleia e todo o processo burocrático jurídico do sindicato para poder, caso vá o processo em dissídio coletivo, não dá ilegalidade, ou seja, do dissídio coletivo. Aliás, as pessoas falam dissídio coletivo e esse é o mês do dissídio coletivo. Não, correto. Esse é o mês da data base, dissídio coletivo, o dissídio aberto quando não tem acordo, né? Exatamente. Quando o patrão não concorda com as cláusulas, não tem acordo nenhum, aí se instaura um dissídio. Dissídio coletivo. O dissídio coletivo, ele primeiramente, a data base nossa é 1º de março, os patrões já de início de processo de dissídio, ou seja, de processo de negociação, já não garantiram a data base. Que a garantia da database é apenas o patrão afirmar o seguinte: nós vamos negociar. É apenas ele falar isso numa mesa de reunião no Ministério do Trabalho. Abriu a parte, começou o jogo. Começou o jogo. Então, assim, entregamos a pauta de negociação no sindicato patronal, eles não garantiram a database. A federação, para não perder o direito do dissídio coletivo, entrou com processo lá no Ministério do Trabalho em São Paulo, para a garantia da database. Aí os patrões tiveram que comparecer, muitas vezes estourado, às vezes no Ministério Público do Trabalho, para garantir esse direito de negociação, porque senão o sindicato perde a database, ou seja, aí não tem como negociar o salário do trabalhador. Então, muitas vezes as pessoas não entendem esse segmento de processo. A partir daí, houve a primeira rodada de negociações. A primeira rodada de negociações não teve proposta. Na terceira,
que houve uma indicação de um reajuste de 5,40, que foi a inflação do período. Qual que era o pedido que vocês fizeram? O pedido da pauta de reivindicação é, em média, 10% de reajuste, mais o aumento real de 5%. Então, é assim, nós sempre reivindicamos além daquilo que a gente possa buscar. Porque a gente sabe que a gente tem que pedir para a gente poder chegar num denominador comum. Então, é por esse caminho que a gente tem que seguir. E nós temos um processo também delicado, porque nossa categoria é uma categoria essencial. A categoria, se vai para um processo de dissídio coletivo, 30% da categoria tem que estar trabalhando. Então, a gente tem que obedecer à lei de greve. Exatamente. A lei de greve determina o direito livre de todo trabalhador fazer greve. Porém, existem algumas categorias consideradas essenciais, aí vem saúde, vem segurança, no caso dos combustíveis também. E aí já dá eu não diria uma enfraquecida, mas já reduz o poder de fogo da categoria, tendo que tocar 30%, vai todo mundo abastecer nos outros 30% que estão funcionando, né? Até mesmo porque, André, nós temos, a nossa categoria é uma categoria muito dispersa, né? Ou seja, esparramada, difícil mobilização, nós temos dificuldade em fazer paralisação posto por posto, porque em média em torno de 10 a 15 trabalhadores por posto de combustível. Então você vê a imensa dificuldade, diferente de uma empresa que tem aí 200, 500, até 3.000 funcionários por empresa. Então a mobilização é muito mais complicada. Isso acaba exigindo mais competência e mais eficiência do negociador, do sindicato dos trabalhadores. Sem dúvida, porque a gente tem que valorizar a questão do diálogo, né? A gente tem sempre que buscar o diálogo, e isso a gente sabe muito bem que muitas vezes a nossa própria, às vezes, a justiça hoje, os tribunais não cooperam, ou seja, muitas vezes não atenda às necessidades dos trabalhadores. E muitas vezes, se a gente vai para um processo de dissídio coletivo, de mobilização, a gente tem observado que algumas categorias têm participado da mobilização no modo geral e muitas vezes têm dado ilegalidade da greve e não é reconhecido as reivindicações da categoria. Então é importante a gente lembrar que é o seguinte, que muitas vezes o tribunal, de ajudar o trabalhador, às vezes atrapalha. Porque... Mas você colocou um detalhe ali, assim, eu vou pedir um pouquinho a mais para poder negociar. Só que na Assembleia tem esse cidadão que chega lá e fala assim, eu quero 40% de aumento. Se a maioria levantar a mão, o sindicato tem que encaminhar 40% e está jogando num país onde a inflação teoricamente está controlada, você joga a categoria para uma negociação que não vai ter futuro, né? Certamente, André, mesmo porque é o seguinte, por isso que muitas vezes os sindicatos, tem alguns sindicatos que recentemente eu acompanhei, que eles formam as comissões de negociação, justamente por isso, porque às vezes o trabalhador ele não tem consciência, não tem a ideia, uma visão do que realmente é um processo de negociação, porque assim como nós pedimos, o trabalhador ele tem direito de pedir, nem você falou, 40%, 100% de reajuste, o outro lado de lá, que é o setor patronal, que tem as suas alegações lá no processo de dissídio coletivo, aí existe as duas moedas, né? Então, a gente precisa ter o cuidado de fazer uma negociação muito com a cabeça no lugar e os pés no chão, porque se vai para um processo de dissídio coletivo, onde é dado apenas a inflação, que a inflação foi 5,40%, que foi a primeira proposta encaminhada pelo sindicato patronal na segunda reunião. Aí a gente melhorou, depois veio 6,4% e depois, agora, por último, a gente fez uma elaboração de uma reivindicação mais concreta, que a gente não queria o piso que está aí só de 933, mais os 30% de periculosidade, na verdade a gente queria 1.200 mais 30%. Então o patrão sempre... Antes de chegar nesse ponto, eu quero chamar na conversa o Clodoaldo. Clodoaldo, com a sua experiência de sindicalista, em alguma vez você viu o patrão concordar de primeira? Você chegou com a pauta assim, ou algum sindicato chega com a pauta, pum, o patrão fala assim, eu concordo? Vou lá. Eu comentei isso aqui nesse programa, coisa de umas 3 semanas atrás. Toda negociação é zero, não podemos dar nada, a situação está difícil. Mas chora. Chora, mas a empresa ninguém quer passar para o outro, né? Então,
Mas toda a vida, André, sempre começou com zero. Sempre tivemos muita dificuldade. E também já comentei aqui, hoje a grande maioria dos sindicatos está especializada nisso, é tranquila para receber esse zero inicial. E no final, né, que eu quero comentar aqui, no final, se você fizer a conta dos 5,40 para o que foi conseguido pelos frentistas, que foi 9 e alguma coisa, houve um avanço grande. Houve aí 4% além do INPC fechado na database 1º de março. Esse é um ponto interessante, Clodoaldo, porque vocês pediam 10% mais aumento real. Isso. Mas se a inflação foi 5,40 nesse período de vocês, e vocês tiveram 8,48, vocês tiveram aqui 3% de aumento real, né? Aumento real. Essa é a importância do sindicato. Por isso que eu gostaria que todos os frentistas e todos os trabalhadores e trabalhadoras em geral, né, que estão nos ouvindo e nos vendo agora, observe isso. Aí está a importância do sindicato. E aí está se falando, por enquanto, nas cláusulas econômicas. E que ainda vai se discutir cláusulas sociais, né? Então, olha a importância do seu sindicato. Então, quando algum patrão fala, você não precisa do seu sindicato, não vai lá não, o sindicato não faz nada para você. Pessoal, preste muita atenção, né, que nesta oportunidade que o programa do André nos dá, de estar falando com vocês, para vocês observarem. Conseguiu 9%, enquanto que o INPC era 5,4%. Que se fosse para dissídio coletivo é o quê? O julgamento do que está sendo pedido. Obviamente, todos os juízes dariam 5,4%. Não daria nada além disso. Eu gostaria de comentar isso com vocês também. Alguns trabalhadores, eles têm uma ânsia. A database é dia 1º de abril, no dia 5 ele já começa a ligar no sindicato. Quanto que aumenta? Quanto que aumenta? Quanto que aumenta? E tem patrão que gosta de empurrar para a justiça, porque sabe que na justiça corre o risco de chegar e vir a inflação pura e não avançar nas cláusulas sociais. Ser sindicalista é exercitar a paciência? É como um jogo de xadrez? Vou articular uma peça aqui, vou fazer esse movimento já pensando naquele outro? Eu quero que os dois falem um pouquinho sobre isso. Na verdade, aí, não é paciência, é pressão. Por quê? Lá, quando os frentistas que estão lá no posto de gasolina vai perguntar no sindicato, mas o dono do posto já falou para ele, liga lá no seu sindicato, pergunta lá, não saiu nada ainda. Então, aí ele vem com a pressão para cima do sindicato. Mas vocês não fecharam ainda? E meu aumento de salário e tal, vocês ainda não fecharam? Mas, na verdade, é a pressão que a gente está habituado, porque a gente sabe que é feito um comando dos trabalhadores para vir para o sindicato cobrar que se feche rápido, para não dar tempo da gente negociar e avançar da forma que está aí. Entendeu, André? Eu acho importante essa conclusão do Clodoaldo, porque é uma realidade, né? A gente faz um processo todo de negociação, muitas vezes a gente entra em 1º de março, o trabalhador já pergunta, escuta, quanto que vai ser o aumento para mim lá pelo sindicato. Então, muitas vezes o trabalhador, ele já quer uma resposta de imediato, e isso é impossível. Muitas vezes a gente dá uma resposta concreta para esses trabalhadores, mesmo porque a gente depende da boa vontade do patrão, coisa que não existe. Muitas vezes, como você falou, é uma choradeira danada, que ele dá vontade nem de levar o lenço, de levar um lençol. Né? Porque é muito complicado, a gente participa muitos anos do processo de negociação, e sempre eles procuram alguém que seja culpado, ou seja, alguém que está prejudicando o processo da empresa, ou seja, que eles não estão tendo lucro devido, esse ano eles alegam que é as distribuidoras que muitas vezes não deixam eles trabalhar com preço além do que é praticado na praça. Então, muitas vezes, quando não é o governo, é as distribuidoras. Quando não é a distribuidora, é os usineiros. Então, sempre tem alguém que eles procuram alguém para poder justificar a questão do processo do reajuste da categoria. Então, a gente sabe muito bem que a gente teve um processo muito complicado, a gente usou vários argumentos, o crescimento do PIB, o crescimento da frota de veículo, o crescimento da granulagem de venda de combustível, tem tudo isso, o processo de todo posto de combustível,
Hoje nós temos uma grande parte de alguns companheiros que já até saiu do posto devido aos assaltos e roubos nos postos de combustível. Eles estão tendo dificuldade em contratar funcionário devido a essas ameaças a esses companheiros, esses trabalhadores. Então a gente usou vários tipos de argumentos, André, que fosse cabíveis para poder convencer o patrão a dar um reajuste, para poder a gente conseguir um aumento que fosse necessário trazer um bom aumento para a categoria. A gente sabe muito bem que não é aquela conquista que a gente esperava, mas é um bom reajuste, porque algumas categorias não conseguiram nem com o processo de greve. Nós tivemos algumas categorias que fizeram paralisação e a gente sabe muito bem que fizeram até 15 dias de greve e conseguiram só a reposição, né? Ou seja, só a inflação do período, que foi julgamento do tribunal. Então vamos passar aqui, você frentista, o seu reajuste foi de 8,488. Está parecendo aquela fração do preço da gasolina na bomba, né? 8,48, né, Vanildo? 8,48. No ticket refeição, ele teve um aumento um pouquinho maior, 9%, passou R$12, R$12, é isso? é isso. 12 por dia trabalhado, lembrando. Trabalhado. A cesta básica, cada categoria negocia de uma forma, a de vocês tem 30 quilos, é isso? 30 quilos e também aí com 15 itens, né? Na verdade, é uma cesta básica equivalente a R$92, R$95 aí, em média, essa cesta básica para os trabalhadores. Agora, vocês têm uma diferença que nesse Vale Transporte, todo trabalhador brasileiro desconta 6% do seu salário base do Vale Transporte. Vocês têm uma negociação especial. Exato, nós temos esse benefício que favorece ao trabalhador, que é descontado do piso salarial apenas 1%, né? Então, ou seja, nos R$933, que é o piso da categoria. Então, o patrão não pode descontar de acordo com a lei. Muitas vezes nós temos acompanhado, às vezes o trabalhador comparece no sindicato, a gente tem observado o olerite dele que está lá constando 6%, a gente toma providência, liga na empresa, pede para corrigir e devolver os valores. Isso é erro do RH, do contador? Porque às vezes tem realmente, às vezes tem alguns contador, às vezes departamento pessoal da empresa, porque às vezes são grupo em empresa grande, que muitas vezes esquece de observar as convenções, né? Então a nossa convenção estabelece isso, que é 1% do piso salarial. E nós, do sindicato, nós já temos entrado com uma ação na justiça, e a justiça tem mandado devolver os valores descontados indevido do Vale Transporte ao trabalhador. Então você que é frentista só pode descontar Vale Transporte no valor de R$9 por mês. Legal essa, né? Tem também seguro de vida, que é obrigatório, aliás, mais do que nunca necessário para quem trabalha em posto de combustível. Exatamente, né? Nós temos seguro de vida gratuito para a categoria. Então os trabalhadores eles têm que ficar atentos, muitas vezes ele às vezes não procura saber se a empresa realizou a apólice de seguro, cobrar isso da empresa, pede uma cópia dessa apólice de seguro e que ele guarde em casa, porque a gente sabe muito bem que a nossa categoria aí é uma categoria que está exposta, né, às atividades perigosas, né, assalto, roubo, essas coisas todas, e também tem um trajeto, né, muitos companheiros de posto de gasolina aí usa motocicleta, muitas vezes vai para trabalhar bicicleta, né? E às vezes aí pode acontecer um acidente e nesse acidente aí a empresa tem que indenizar o trabalhador. Muito bem, você trabalhador frentista, seu piso passa a ser R$933 mensais. Além disso, tem 30% de periculosidade, que foi para quanto, Vanildo? Foi para R$ 1.212,90. Isso é o frentista diurno, o frentista normal, aquele que não tem a responsabilidade do caixa, né? Quem é o frentista que recebe, que fecha a caixa, ele tem mais um adicional que vai para quanto? Aí ele tem o piso, mais os 30%, mais os 20% de adicional de caixa, que vai para um total de R$ 1.399,50. Agora, quem trabalha à noite tem um adicional noturno. Isso, o adicional noturno de 25%, somando o piso mais o 30% de periculosidade, mais os 25% de adicional noturno, vai para R$ 1.516,13. Agora, o frentista que trabalha com caixa à noite, a remuneração dele passa de R$ 1.700. Isso, exatamente, porque aí é o seguinte, ele tem a responsabilidade, além de ser trabalhador a caixa noturno, ele tem o 30% mais os 20% de caixa,
mais os 25% de adicional noturno. Aí ele vai para R$ 1.749,38. E o gerente é aquele que ganha um pouquinho mais, né? Se você é gerente, preste atenção, gerente, o seu também aumentou, hein? Porque é o seguinte, André, a gente negocia o salário do gerente porque é uma responsabilidade também desse companheiro e a gente negocia sempre o mínimo, aqui é o mínimo que ele tem que ganhar. Pelo menos 2 pisos salarial da categoria. Então, por isso que o salário dele é R$ 2.425,80. Essa é a tabela de salário, que inclusive consta lá no site do sindicato. É só entrar lá se precisar, é www.sindicatodosfrentistas.com.br. Repetindo então, você frentista, todos esses detalhes aqui no site, falando, Vanildo? É www.sindicatodosfrentistas.com.br. Agora a gente está falando de frentista, mas eu estou vendo aqui na lista, tem o lavador, o valeteiro, o enxugador, lubrificador, trocador de óleo, como que o borracheiro, toda a equipe do posto. Esses todos estão na base do 933 ou cada um tem um valor? Todos eles aqui, no caso aqui, ele recebe pelo primeiro piso, aí, o frentista diurno. Se ele trabalhar à noite, claro que ele vai estar recebendo um adicional noturno, né? Inclusive então, o pessoal da loja de conveniência. Da loja de conveniência. Então é importante os companheiros ficar de olho e atento, porque muitas vezes, dependendo da função lá que é exercida, ele tem o seu adicional. Então é importante, por isso que ele entra em contato com o sindicato, lá no site, até mesmo através do telefone 3611-1968, né, que nós estamos lá para estar informando e estar orientando o companheiro ou a companheira a respeito dos seus direitos. Tá certo. Um breve intervalo, já voltamos com o Fórum do Trabalhador. Intersindical e Sistema Tati de Comunicação apresentam Show do Trabalhador. Dia 1º de maio, às 10 da manhã, na esplanada do Teatro Pedro II. Shows com Rick Renner, Catinguelê, Ataíde Alexandre, Clube da Viola, Trio Bravana, Banda Estúdio 1. E pra criançada, um super show com a Nina da Praça é Nossa e muito mais. Sorteios de 4 motos e vários prêmios. Voltando com o Fórum do Trabalhador aqui pela Tati TV. Agora quero abordar decisões da Justiça do Trabalho. Vou repercutir com os nossos amigos. A gente sempre fala aqui da importância das empresas contratarem pessoas com deficiência. Aliás, a legislação fala que a partir de 100 empregados, a empresa deve ter 2% de trabalhadores com deficiência. Sai uma condenação recente agora, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Tradimac Limitada a pagar 200 mil de indenização porque ela não contratava profissionais com deficiência. Durante 16 anos, a empresa descumpriu a Lei 8.213 de 1991. A empresa recorreu, mas perdeu os recursos, chegou decisão no tribunal e eu tomo a liberdade de ler aqui o voto do juiz relator, o ministro José Roberto Freire Pimenta. Fica patente a existência de dano indenizável causado à coletividade dos empregados deficientes e ou reabilitados que não foram contratados pela reclamada, pois deixaram de ter a sua oportunidade profissional elastecida pela lei em função de omissão injustificada da ré. No recurso, a empresa falou que não tinha nenhum profissional qualificado para trabalhar na empresa. Clodoaldo, você que é um estudioso da matéria, não tem desculpa para a empresa hoje não contratar pessoa com deficiência. Não, André, hoje não tem mais essa desculpa. Evoluímos bastante. Hoje nós temos pessoas em condições especiais, mas que se ela receber um treinamento, um preparo, ela vai poder participar de qualquer área da empresa. Agora, não há como, por exemplo, o setor patronal querer já pegar uma pessoa que tem seus problemas de saúde, já pegar essa pessoa qualificada. É praticamente uma raridade. E é onde eu sempre falei aqui e falo. Eu entendo que a primeira responsabilidade de treinar e capacitar o trabalhador é o patrão, é a empresa. Ela que tem que qualificar naquela área específica que ela precisa. É impossível você conseguir os 2%
de funcionários aí da empresa, na obrigatoriedade da lei, que esses 2% já venham capacitados. Ele não tem condições de trabalho, como é que ele tem condições de estudo? Então, a responsabilidade, no meu ponto de vista, é da empresa treinar e qualificar seus trabalhadores. Isso é de uma maneira geral, não só pessoas portadoras de problemas especiais, mas todos, na minha visão, é todos. A responsabilidade é da empresa. Eu acho que passar isso só para o governo e que vai sair dos nossos impostos, eu acho que não funciona. Ficou provado, está caracterizado que não funciona. Nós temos diversas categorias em que o próprio setor patronal treina seus funcionários. São treinamentos específicos, né? E dirigido para cada setor da empresa. Então não é eu acho que hoje não é desculpa. Nós não contratamos porque a pessoa não estava qualificada. Ela não teve escolaridade, como é que ela está qualificada? Então isso é responsabilidade da empresa. É por isso que essa lei faz essa inclusão social. É para alguém ajudar aquela pessoa que está necessitada em ser treinada, motivada e prestar serviço para a empresa. Então não há mais essa história de desculpa. A empresa alega que consultou o cadastro do INSS e também entidades representativas de pessoas com deficiência e que não houve manifestação de interesse. Vanildo, é uma empresa de Contagem em Minas Gerais. Será que em Contagem não tem ninguém precisando de emprego? Nenhuma pessoa com deficiência precisando trabalhar? É impossível, né, André? A gente sabe muito bem que algumas empresas, elas dificultam o máximo possível fazer esse tipo de contratação. Mesmo porque, às vezes, tem algumas empresas que elas têm que fazer, às vezes, algumas pequenas modificações, dependendo do deficiente, né? Nós temos nossa categoria, que é frentista, cadeirante. Nós temos na cidade de Araraquara, posto frentista trabalhando com cadeira de roda. Então é importante valorizar a questão do deficiente, colocar no mercado de trabalho, porque hoje faz parte da sociedade e nós não podemos deixar de dar assistência ou de estar sendo solidário, né, com essas pessoas, estar fazendo cumprir o que determina a lei. Eu acho que é importante, a nossa categoria é uma categoria de pequeno funcionário, não chega a 100 funcionários por posto, mas assim, a gente sabe muito bem que a maioria de grandes empresas, de hipermercados, que possa contratar, ou seja, treinar essas pessoas, se qualificar com o objetivo de colocar no mercado de trabalho, porque eu acho que é impossível a gente viver numa sociedade onde a gente sabe muito bem que essas pessoas, elas fazem parte. A gente tem que ter o conhecimento, ter o direito de participar da sociedade, ou seja, a gente tem que encontrar essas pessoas trabalhando, essas pessoas passeando no shopping, vivendo a vida normalmente, como qualquer outra pessoa. Clodoaldo, você pegou a época em que a pessoa com deficiência era segregada, algumas pessoas imaginavam que era um castigo, muitas ficavam confinadas, ficavam trancadas em casa, outras viviam de benefício. Esse tempo passou, a pessoa com deficiência, seja qual for, ela pode ser deficiente visual, pode ser deficiente auditivo, pode ser um amputado, bem amputado, enfim, sempre existe uma ocupação possível de ser exercida por alguém, né? André, e você observar, nós não temos nenhuma estatística, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós não temos uma estatística correta de quantas pessoas portadoras de necessidade especial e nem sabemos o que essas pessoas fazem. É pouco divulgado, não é amplamente discutido o assunto, como você falou. Antes eram segregados, era todo mundo escondido, as famílias tinham vergonha de mostrar aquela pessoa. Era um castigo divino, como você falou. Hoje não, André. Hoje abriu a sociedade. Hoje, essas pessoas, que eu tenho certeza que tem muitas ainda dentro de casa e que pintam um quadro muito bem feito, pessoas que sabem trabalhar no computador muitas vezes melhor do que aquele que acabou de sair da faculdade. São pessoas que têm uma necessidade especial, mas muitos deles também têm uma mente especial. Agora, a gente não vê uma estatística, a gente não vê um levantamento, quem são, o que fazem, onde vivem. Você nunca viu um mapeamento desse. E que se fizer, vai encontrar muitos artistas, muitos especializados em outras áreas que eles executam muito bem, que muitas vezes a gente que tem as duas pernas, os dois braços, não consegue fazer, eles fazem muito bem feito. Então,
Eu acho que, primeiramente, e seria muito importante nós termos uma estatística, um levantamento geral de onde são, quem são, o que fazem e como vivem. Nós vamos descobrir muito talento. Muito bem. Outra decisão da Justiça, a Ambev foi condenada por terceirizar atividades fim. Ela utilizava promotores de vendas contratados por uma empresa específica que era especializada em contratação meio. As pessoas fazem um pouco de confusão da função fim, função meio, mas vamos lá. O TST argumentou que a Ambev estava descumprindo o que determina a súmula 331. Item 1, uma súmula que proíbe a terceirização em atividades fim. A empresa foi condenada e, caso ela insista em terceirizar, tanto a empresa tomadora, no caso a Ambev, quanto a empresa prestadora, no caso a Líder, terão multa diária de R$5.000. Clodoaldo, a figura do promotor de vendas é muito conhecida, principalmente no ramo cervejeiro. Dessa vez, a Justiça reconhece que não pode terceirizar. Isso é o que a gente está sempre combatendo, né, André? O fim da terceirização. Ou em empresas que realmente têm uma necessidade da terceirização, esse debate tem que ser amplamente com o movimento sindical, a sociedade civil organizada, o que é que estamos falando de terceirização, o que é que não estamos falando de terceirização. Agora há pouco você citou meio, né? Então, o sindicato patronal das empresas mais fortes, na época metalúrgico, quando ia discutir a convenção coletiva e o acordo coletivo, ela tinha que discutir os mesmos índices, os mesmos salários, as mesmas questões de segurança, as cláusulas sociais. Ela tinha que discutir, o setor patronal tinha que discutir desde a portaria até a saída do veículo ou de qualquer parte, no caso metalúrgica que eu comecei. Então, o mesmo índice seria aqui do portão principal até a saída do produto. O que é que eles fizeram então para poder enfraquecer a negociação coletiva e os sindicatos dos trabalhadores? Eles dividiram a produção: início, meio e fim. Ou seja, o início eu vou discutir com o sindicato dos porteiros, faxineiro e tal, que eles entendiam que eram sindicatos menores. A meio também, outros sindicatos que teriam menos poder de fogo, como a gente se diz, né, que é na negociação. E somente o produto final, que era a minoria, iria receber essa negociação coletiva. Então, por isso é que eles fracionaram início, meio e fim, mas na tentativa de enfraquecer os sindicatos. E isso, o que eles fizeram? A gente terceiriza as portarias, terceiriza a vigilância, terceiriza o faxineiro. E aí a negociação com os faxineiros, aí eu dou 3%, menos do que o NPC. É um sindicato mais fraco, não tem tanto poder de fogo, então a gente terceiriza lá, eles vão fazer o mesmo serviço para nós e a um custo muito menor. Assim seria na produção meio. E só se pagaria como uma categoria elitizada, pagaria somente os trabalhadores final. E daí é que se criou toda essa terceirização. Por que somos contra a terceirização? Já debatemos bastante aqui, mas eu vou chegar no que você me perguntou. Porque é o seguinte, quando a empresa terceiriza e vem o terceirizado, a empresa que tomou esse serviço, que contratou esse serviço, ela não fica solidária aos direitos trabalhistas daquele pessoal que estava ali no início da produção, assim como no meio. O que acontece? Essa pessoa que pegou essa empreita, vamos dizer assim, para colocar os trabalhadores ali, o dono da empresa desaparece, o sindicato e os trabalhadores não conseguem buscar na justiça os seus direitos. Por quê? Esse patrão sumiu e a empresa que tomou o serviço não é solidária. Entendeu? Então é por isso que se colocou início, meio e fim. E joga toda a terceirização aí dentro. E aí abusaram mais ainda, porque jogaram ela no final também. Colocaram todos os promotores de venda como sendo início da produção. E no final eles estão distribuindo, eles estão vendendo. Aí um juiz, né, que graças a Deus entendeu, leu corretamente, parou para pensar
e condenou. Próxima decisão é um alerta para você, trabalhador. Acidente de percurso. Uma das modalidades de acidente do trabalho. Vamos aqui chegando mais uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Um eletricista sofreu um acidente de moto e morreu. Seu filho buscou na justiça uma indenização contra o empregador. Só que a justiça não reconheceu porque esse trabalhador desviou o caminho. Ele passou na casa da namorada, não comunicou o empregador. A ministra explica que um pequeno desvio feito pelo trabalhador durante um trajeto feito normalmente não descaracteriza eventual acidente do trabalho. Todavia, a alteração substancial do caminho descaracteriza o trajeto, pois o destino final é imediato, deve ser a residência do trabalhador ou o seu local de trabalho, residência do trabalhador. Vanildo, você que é um dos especialistas aqui no tema, um cuidado que muitas vezes o trabalhador não percebe, né? Perfeito, André. Eu acho que muitos companheiros trabalhadores, eles às vezes tomam suas decisões, às vezes sem consultar o seu sindicato. Que é importante consultar o sindicato, porque muitas vezes o sindicato está podendo orientar esse companheiro, essa companheira, com o objetivo de evitar um transtorno, às vezes, futuro, né? Porque a gente sabe muito bem que, principalmente na nossa cidade de Ribeirão Preto, nós temos um grande número de motos, de trabalhadores indo do trabalho para o serviço, e do serviço para casa. Então, é o famoso aí, acidente de trajeto. Em Ribeirão Preto tem muito disso. Então, muitas vezes, os companheiros, a gente orienta a sempre seguir o mesmo caminho, ou seja, estar sempre na mesma rota, porque se acontecer algum acidente, alguma coisa, isso realmente vai fazer com que esse companheiro ou essa companheira possa buscar seus direitos na justiça. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes o trabalhador, principalmente na nossa categoria, que nós temos o seguro de vida, que a empresa paga para esse trabalhador, e esse trabalhador tem que ter esse cuidado na hora de casa para o serviço, do serviço para casa, sempre seguir o mesmo caminho, né? Ou seja, passar no mesmo, fazer a mesma rota, né? Para poder conseguir buscar isso na justiça. Quando há o desvio, realmente o entendimento da justiça que realmente não é devido, porque ele foi fazer uma outra atividade. De repente, não é nem foi na casa da namorada, foi num supermercado, foi num shopping, e de repente aí o trabalhador acaba perdendo o direito, que mesmo porque quando a possibilidade desse acidente, há questionário a ser preenchido, que é a CAT. E a CAT muitas vezes vai lá o seu relatório e o trabalhador tem que preencher devidamente lá. Às vezes é preenchido pelo médico, pelo policial que atendeu. Então tem que ter muito cuidado, porque o trabalhador muitas vezes não tem essa orientação. Aí, de repente, ele entra na justiça e lá a CAT lá consta que o acidente foi lá no shopping, né? E a casa dele é do outro lado da cidade. Então é importante que o trabalhador tenha essas informações, né? E que possa seguir essas informações para poder ter o seu direito devidamente na justiça. 30 segundos de intervalo. Na sequência, vamos falar sobre a 4ª Conferência de Saúde do Trabalhador. Intersindical e Sistema Tati de Comunicação apresentam Show do Trabalhador. Dia 1º de maio, às 10 da manhã, na esplanada do Teatro Pedro II. Shows com Rick Renner, Catinguelê, Ataíde Alexandre, Clube da Viola, Trio Bravana, Banda Estúdio 1. E pra criançada, um super show com a Nina da Praça é Nossa e muito mais. Sorteios de 4 motos e vários prêmios. Na última semana, Ribeirão Preto sediou a Conferência Regional de Saúde do Trabalhador. Eu conversei com o representante do Ministério da Previdência Social, que fala sobre a importância do evento. Na explanação de abertura, o senhor apresentou alguns dados estatísticos que preocupam o acidente de trabalho no Brasil. Sim, são em 2000
2012 foram 711 mil acidentes de trabalho relativo à população que tem carteira assinada. A população contribui para a Previdência, né? Infelizmente, ainda são poucos notificados os acidentes. E nesses acidentes, menos aí em torno de 20% são doenças relacionadas ao trabalho, como Lerdorte, como pneumoconiose, como problemas de saúde mental, né? Então, a notificação é muito pequena. Então, e outra coisa, o mundo informal hoje do trabalho é muito grande, né? E nós temos essas notificações no nosso sistema, Sistema de Notificações, o SINAM, né? Então nós temos aí, por exemplo, Lerdorte em torno aí de umas 8 mil notificações, acidentes com material biológico, umas 40 mil notificações por ano, acidentes de trabalho passam de 70 mil. São trabalhadores em geral, nem sempre não são só trabalhadores formais. Isso é assustador hoje. A construção civil, por exemplo, tem ocasionado muitos acidentes, ocasiona doenças como dermatoses ocupacionais e os próprios acidentes. O transporte de carga pesada também tem causado muitas mortes no país, muitas mutilações, muitas aposentadorias por invalidez. E hoje, a violência é um determinante e condicionante de saúde, né? Em função aí de que morrem aí mais de 140 mil pessoas por ano em função das causas externas. E isso influi, obviamente, nas ações do SUS. Já que nós deixamos de oferecer leitos para infartados e para doenças, estamos trabalhando hoje fortemente em cima dos acidentes, né? Que são quase que prioritárias numa situação dessa, né? Como fazer para sensibilizar um empregador que ainda vê que o fornecimento de EPI ou de melhores condições é gasto? Como fazer isso? Eu acho que é permanente essa ação, né? E nós precisamos, na verdade, sensibilizar tanto os trabalhadores como os empregadores que um ambiente saudável de trabalho vai fazer com que haja um bom desenvolvimento, o funcionário vai estar à disposição. E nós não podemos aceitar mais essa situação hoje, né? Então, devemos trabalhar permanentemente na sensibilização dos gestores, dos empregadores, dos trabalhadores, para que façam sua parte. E também, principalmente, para reduzir a maior mortalidade aí dos trabalhadores em função do processo de trabalho, né? Que são, em boa parte, produtores da doença, né? Fale um pouquinho desse processo de conferência que acontece aqui, mas que mobiliza todo o país. Essa conferência, apesar de um ano atípico, com eleição, com Copa do Mundo, né, o Conselho Nacional de Saúde achou por bem chamar este ano, porque o ano que vem nós teremos a 15ª Conferência Nacional de Saúde. No ano de 2016 nós teremos as eleições municipais. Então, dada essa conjuntura toda também, da gravidade do que estão sendo apresentados, os dados que estão sendo apresentados, e essa discussão depois de 9 anos sobre, e principalmente trazendo a necessidade da implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que traz os objetivos para a redução dessa mortalidade em função do processo de trabalho, caracterizando-se principalmente pelas ações preventivas, né? Então, acho que o Conselho foi muito feliz, apesar das dificuldades. Estamos aí, deverão ser realizadas mais de 200 conferências macro-regionais e os 27 estados vão fazer as conferências estaduais. Então, essa discussão, como houve aqui, é muito importante que a gente sempre agregue mais trabalhadores, agregue empregadores, agregue a sociedade civil, para a gente discutir ambientes saudáveis e um trabalho decente, né? Isso sem dúvida nenhuma. Concluindo, esta é a 4ª conferência. Qual é o maior avanço ou os maiores avanços que o senhor poderia destacar nesse período? Acho que o que nós ganhamos aí, principalmente da 3ª conferência para cá, foi a publicação do NETEP, que dispensa-se a empresa a emissão da CAT, né? A empresa, o próprio processo de trabalho já é o empregador tem que provar que a doença não é relacionada àquilo. Então esse ônus cabe ao empregador e não ao trabalhador. O NETEP foi uma grande conquista,
foi publicada também a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, né, com a participação tripartite de empregadores, as centrais sindicais e do governo, enquanto Ministério do Trabalho, Previdência e Saúde. E principalmente a nossa política foi publicada em 2012, fruto de muito trabalho, né, com o controle social, com gestores, com trabalhadores e também, inclusive, com os empregadores, né? Então a política é uma conquista do SUS que a gente precisa implementar lá no país. Vanildo, trabalhadores, gestores públicos, sociedade civil, representações sindicais, todos debatendo a saúde do trabalhador. Você esteve presente, avalia também que foi positivo o evento? Sim, claro. Eu acho que é muito importante a gente estar numa conferência, num seminário, discutindo sobre saúde do trabalhador. Porque muitas vezes, André, a gente sabe muito bem que os trabalhadores são desinformados. E muitas vezes a gente que é dirigente sindical, que tem a responsabilidade de estar representando o sindicato, eu faço parte do conselho sindical aqui de Ribeirão Preto, né, junto com os seus demais companheiros aí, e que eu fui eleito aí pelo Conselho Municipal de Saúde para representar todos os sindicatos aqui em Ribeirão Preto. E essa conferência, ela é de suma importância, porque traz várias discussões pertinentes à saúde do trabalhador, às reivindicações de toda, não só na nossa cidade aqui, Ribeirão Preto, mas de toda a região. Essa quarta conferência, a etapa, né, que foi realizada aqui em Ribeirão Preto, é importante para isso, foi importante para isso, para que a gente possa tirar alguns encaminhamentos, levar para a conferência estadual e de lá também tirar para a conferência nacional, que é no final do ano, onde é discutido alguns assuntos pertinentes à saúde do trabalhador. Em Ribeirão Preto eu participo da elaboração do regimento interno da CIST, que é a comissão que vai formalizar através do CEREST, é uma comissão tripartite, onde participa o Conselho de Saúde, o Conselho, aqui o Sindicato Patronal, dos Trabalhadores. Então é importante essas discussões, porque algumas empresas a gente sabe muito bem que muitas vezes ela visa só o lucro, né? Esquece de zelar pela saúde, pela integridade física do trabalhador. Então é importante a gente, como dirigente sindical, como representa os trabalhadores, estar envolvido nessas discussões para poder ter o seu encaminhamento. E é importante também os sindicatos estar participando, porque acaba conhecendo leis até importante, André, porque tem alguns casos que acontecem às vezes dentro de uma empresa que a gente acha, por exemplo, dirigente sindical, muitos aí, acha que é só a responsabilidade do Ministério do Trabalho fiscalizar. E não. E muitas vezes, a responsabilidade é da Vigilância Sanitária, de olhar e cuidar da saúde do trabalhador. Está na Lei 8080, que é importante que todos os dirigentes sindicais acompanhem, dão uma lida ali, se dedicam em cima dessa lei, porque são leis que protegem o trabalhador, que muitas vezes a gente sabe que o ambiente de trabalho não é só a questão física do trabalhador, psicológico também. Então é importante que todos tenham fiquem atentos e acompanhem todas essas discussões. Nós vamos voltar a esse tempo, até porque tem uma rede de responsáveis. Vigilância sanitária, o empregador, as entidades sindicais têm o seu papel fundamental e o próprio trabalhador também tem que cuidar da sua saúde. Além disso, Ministério Público do Trabalho, fiscalização do Ministério do Trabalho, é uma rede que está desarticulada, precisa trabalhar junto. Mas eu quero agora falar sobre profissões. O Barbosa Júnior foi entrevistar Rui Cabeleireiro e fala sobre essa profissão tão importante. Esta é a imagem que você vê todos os dias quando se levanta. Você olha no espelho, dá uma olhadinha, olha, meu cabelo não está bom, minha carinha não está boa. E o que você faz? A gente vai atrás de um profissional de beleza, Rui Cabeleireiro, que começou cortando cana, Rui, e se transformou em cabeleireiro. Há quanto tempo isso? Isso há 53 anos atrás, né?
que eu saí de um canavial para ir para cabeleireiro, né? Então, antigamente se chamava barbeiro, hoje melhorou a qualidade, se chama cabeleireiro. Agora, nesse mercado, Rui, que nesse tempo onde tem muita tecnologia, ainda esse cuidado com a estética, esse cuidado com o bem-estar, com a autoestima das pessoas, está diretamente ligado por passar pelas mãos de um profissional de cabeleireiro, ou manicure, ou esteticista. O que precisa para ser um bom profissional? Bom, primeiramente, para você ser um bom profissional, você tem que se dedicar à profissão. Qualquer profissão que você tem que ter, você tem que dedicar. E Deus já abriu para todo mundo, né? Deus dá saúde, dá inteligência para todos nós. Daí para frente, quem manda soma a nossa mente, né? Então, se você quer ser um bom profissional, você tem que dedicar. Agora, ser cabeleireiro é uma opção nesses tempos de mercado de trabalho para quem esteja querendo se iniciar numa profissão, para quem eventualmente já está pensando em se aposentar e, de repente, o que eu vou fazer da vida? Não, aposentadoria, para mim, eu não acredito em aposentadoria. Eu acredito, sim, que a pessoa tem que ter alguma coisa a mais, que depois que você aposenta, você não tem aquele salário adequado, você tem que ter uma profissão. E essa profissão, o cabeleireiro, hoje ela cresceu muito mundialmente, né? Então, quem tanto a juventude, né, que poderia estar trabalhando em cima disso aí, porque o cosmético melhorou. Se você vai trabalhar em qualquer perfumaria, você tem que ser o cabeleireiro para você poder estar vendendo. Então, o cosmético, ele cresceu muito, né? Então, é a dedicação. Se a pessoa dedicou-se, aqui nós fazemos bons cabeleireiros, porque a gente trabalhamos os dois lados. Uns são a sociedade que vem cortar cabelo com a gente, já há 33 anos que eles cortam cabelo comigo, é um trabalho gratuito e a gente ajuda, né? As pessoas que vêm aqui são meus amigos que vêm cortar cabelo comigo, né? E eles contribuem também para que o profissional tenha uma boa profissão. E a profissão que é de cabeleireiro. Então, é um passo a passo que nós fazemos, né? E eles põem a mão na massa mesmo, né? Para ser um bom profissional, tem que colocar a mão na massa. Não tem mais ou menos aqui comigo. Então, esses 33 anos, a gente já colocamos, em média, aí, 100 pessoas por ano. Então, a gente já colocamos uns 3.000 cabeleireiros dentro do mercado, né? E, às vezes, vem pessoas carentes, né? Que, às vezes, saem de um canavial igual eu e vêm aprender a cortar cabelo. Então, é dedicação. É difícil para eles que vêm de outra cidade ou mesmo de Ribeirão Preto, né? E eles saem para um mercado bom, ele vai ser um micro, né? E daí para frente ele está com Deus e a dedicação dele foi o que ele passa a ser um bom profissional. Tá aí. É isso que a gente queria destacar no programa de hoje, viu, André Luiz? Há possibilidades, às vezes tem muita gente reclamando aí, olha, eu vou parar de trabalhar, vou viver de aposentadoria, não dá mais. Alguém que está querendo começar numa profissão, ser cabeleireiro é uma boa opção. E o Rui, há 33 anos, está ensinando você a mudar a cara das pessoas, melhorar a autoestima. Quer uma profissão nova? Seja cabeleireiro, viu, André? Vamos falar um pouquinho sobre o 1º de maio, está chegando a hora e a nossa reportagem conversou com 2 lideranças sindicais que participam da comissão organizadora. Isso, André. Nesse 5º evento Festa do Trabalhador, nós temos reunião com a GCM, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro e hoje foi a reunião com os sindicatos, né? Para a gente estar organizando quem vai montar a sua tenda lá no evento para divulgação do trabalho do sindicato, né? Tem a parte financeira também, que a gente é o gestor financeiro, né? Junto com a Regina, o Sindicato do Comércio. Então a parte mais difícil fica para a gente.
importante, né? Porque o custo do evento é alto, né? Então, se a gente não tiver a colaboração dos sindicatos para que a gente custeie todas as despesas, né? Então fica difícil. Então, graças a Deus, estamos tendo a colaboração, o pessoal já estão acostumados, né, com o 5º evento, né? Então, muito importante as reuniões. E também, né, para lembrar, como vai ser um evento que vai ter 4 motos, vários sorteios, vários brindes, né? Então a presença da população ribeirão pretana, a partir do dia 22, nós vamos estar disponibilizando os cupons, né, para que as famílias venham para a praça assistir esse evento que vai ser de grande valia para a população ribeirão pretana. Cafola, qual é a importância da participação da nova central no evento? A nova central vem somar junto com os trabalhadores, né, em especial com a equipe que formata esse evento de grandiosa importância para Ribeirão Preto e toda a população da região de Ribeirão. A nova central já está no 5º ano participando, junto com esse grupo, junto com o 1º de maio, favorecendo aos trabalhadores e à sociedade ribeirão-pretana e região essa diversão que é a comemoração do 1º de maio. Porque o 1º de maio ele realmente tem que ser comemorado e nunca pode ser esquecido. Em especial, nós fazemos uma comemoração grandiosa, que é com shows e com sorteios. Como qualquer outro tipo de comemoração, tem que ter brindes. E nós conseguimos esse ano 4 brindes, 4 motos que vão ser sorteadas para a população que estará presente. Então, nós viemos aqui somar, junto com essa equipe grandiosa de trabalho, para favorecer toda a sociedade ribeirão-pretana e essa região maravilhosa que é a macro-região de Ribeirão Preto. Além de comemorado, o 1º de maio também tem que ser conscientizado? Com certeza, né? O 1º de maio ele tem essas 2 bandeiras, a comemoração e a conscientização. Nós trabalhamos dentro do 1º de maio com várias bandeiras, né? E uma das bandeiras é o fator previdenciário, que hoje nós estamos numa luta fantástica para que ele seja revogado de toda quanto é forma, para que venha facilitar aos trabalhadores que já estão aposentados e os que estão futuros. Só que nós também temos a dificuldade política, que é o movimento sindical, junto com as nossas bandeiras, porque todo movimento sindical ele é partidário. E o 1º de maio, ele é apartidário. Então, dentro desse 1º de maio, nós conscientizamos toda a população para que seja atenta ao voto futuro que está próximo deste ano, para que ele realmente escolha com discernimento o seu voto para que futuramente não venha reclamar nem de si próprio e nem do movimento sindical que não fez nada. Hoje é um ano eleitoral que precisa realmente mudar várias situações na sociedade brasileira, em especial o fator previdenciário, que nós tivemos um sindicalista na presidência e, com um grande esforço, ele assumiu o compromisso de revogar o fator previdenciário. E já está há 10 anos com esse sindicalista na presidência e não se fez nada. Então, o 1º de maio também tem o compromisso de conscientizar o trabalhador. Muitas reuniões, muito detalhe, itens que ninguém percebe. Quem está na festa não sabe o tanto que o movimento corre para organizar esse evento, né? Exatamente, André, porque a preocupação, né, dos gestores é de uma maneira geral. Então, não é só quando o pessoal chega ali na praça para se divertir, para participar, mas ele não percebe diversos detalhes que a gente tem que cuidar, principalmente da segurança de todo mundo, do livre acesso, do transporte, enfim, do pessoal que participa da organização, do pessoal que vem, dos artistas que vêm para a cidade para participar. Então, eu vou te dizer assim, é uma rede e que toda essa rede tem que funcionar para naquele dia, a hora que os trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, donas de casa, todo mundo chegar para se divertir, tem que estar tudo pronto. E esse tudo pronto significa correr muito. Então, o grupo de gestores corre bastante, vamos para o 5º ano, né? Nesses 4 anos, eu tenho orgulho de dizer, não tivemos nenhuma ocorrência policial, não tivemos nada que desabonasse o evento. Então, a gente fica muito feliz com isso, mas que para chegar a esse ponto, o trabalho é muito grande. Muito bem, parabéns então para os dois que estão envolvidos nisso, muito obrigado pela presença. Quero lembrar dos nossos encontros.
No rádio, nós estamos no AM 590 da Rádio 79. Para quem quer ouvir a rádio pela internet, www.radio79.com.br. De segunda a sexta, boletim às 9 da manhã. Aos sábados, um programa especial começando às 8 da manhã com música, informação, prestação de serviço e tudo sobre o mundo sindical. Na TV, você já sabe, o nosso encontro é aqui na Tati TV, quarta-feira, 19 horas, sábado, 13 horas e 30 minutos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.